Lins plásticos. São pisos vinílicos, pisos laminados, pisos hospitalares, carpetes e muito mais. Persiana romana, persiana Rolux motorizada, persiana plissada e muito mais. Carlins Plásticos, há 53 anos, trazendo qualidade e o melhor atendimento para você. CBC 16, aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita, que mais uma vez vai chegando ao seu lar, ou talvez, quem sabe, a você, onde quer que esteja, mas levando, como sempre, a paz e a fraternidade que a doutrina espírita dá para aquelas pessoas que conhecem a doutrina espírita e que sabem que ela cumpre aquilo que Jesus prometeu: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa, e esse programa Enfoque Espírita sempre teve uma característica, e nós dissemos isso toda vez que começamos. Está isso na pergunta 982 do Livro dos Espíritos, mas também está na pergunta indiretamente, está na pergunta 975, está na pergunta 642, quando então a gente conversando com os nossos amigos, a gente percebe que na pergunta 982 é mais específica, quando os espíritos são questionados pelo Sr. Allan Kardec, que faz a seguinte questão: é necessário que conheçamos a doutrina espírita, sejamos espíritas para termos uma situação melhor no plano espiritual após a nossa morte? E a resposta dos espíritos é taxativa: não, não é necessário. Muita gente não teve a oportunidade de esclarecer, mas na verdade o que salva é ser um homem de bem, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e ser pessoa de fazer caridade sistematicamente, quer dizer, amor ao próximo representado através da caridade. Assim a doutrina espírita. Então esse programa não visa convencer quem quer que seja, mas apenas relatar o que os espíritos relatam após a morte. E assim, levando a paz ao coração de todos. Portanto, se você é de outra religião, ou se você não tem religião nenhuma, pode assistir tranquilamente, que não estamos aqui para convencer, nem para pedir dinheiro nenhum a quem quer que seja. Com esta sinceridade é que nós fazemos o nosso programa. Você é sempre bem-vindo. Mesmo quando, como hoje aconteceu, que nós fomos entrevistados a caminho aqui do programa e a pessoa me deu o telefone porque é que eu leve para ela alguns livros para ela começar a ler. É uma pessoa que eu respeito, um senhor que eu respeito. Portanto, é normal esse interesse pela doutrina espírita, porque é algo diferente. É algo que não pede para que você deixe a sua religião. É algo que diz tranquilamente que não é necessário pedir absolutamente nada a ninguém. E mais, e que ele diz tranquilamente: não precisamos de dinheiro, dinheiro não resolve o problema da vida da gente. Se resolvesse, muita gente boa estaria no céu, mas infelizmente não é assim. Então levamos a paz através do programa, simples, direto, objetivo, e as pessoas não precisam de ligar o aparelho quando fala de doutrina espírita. No passado até acontecia, mas na cidade de Petrópolis hoje não acontece isso, porque o povo já sabe que esse programa leva a paz e nada mais. Tudo bem, Vec Miller? Graças a Deus, tudo bem. O senhor que tá ótimo, bem? Com a graça de Deus, tudo bem. Você pode então dar as nossas Perfeito. coordenadas? Olá, pessoal. O programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras às 10 horas ao vivo, reprise às quintas-feiras às 17 horas, aos sábados às 18 horas e também às terças-feiras às 17 horas. Lembrando que pode ser visto pela internet www.tvc16.com e também pode ser acessado pelo Facebook TV Cidade de Petrópolis. É só acessar lá em cima, entra no Face e coloca o que eu lhe disse e você vai ver a programação deste canal toda, inclusive o programa Enfoque Espírita. E aceitamos também perguntas, sugestões e reclamações. Enfoque Geral Petrópolis @gmail.com. Perfeito? E a nossa página?
Então, vamos ler de Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel, Luz e Vida. Isso. Título: Implosão Mental. Que é quando a gente dá aquela explosão com qual que nos aborreceu e a gente, então, acaba colhendo o resultado. Então, vamos ver o que Emmanuel, através de Chico Xavier, nos diz do texto. Perfeito. A cólera é comparável a uma implosão mental de consequências imprevisíveis. Quando te sintas sob ameaça de semelhante flagelo, antes de falar ou escrever, usa o método conhecido de permanecer em silêncio, contando até 100. Se os impulsos negativos continuam, afasta-te para um lugar à parte e faze uma oração que te reequilibre, notando que busca um recanto da natureza, onde encontres plantas e flores, cujas emanações te balsamizem o espírito. Na hipótese de não retornares à tranquilidade, procura algum templo religioso e confia-te novamente à prece, esforçando-te para que a paz te fale no coração. No entanto, se essa providência ainda falhar, dirige-te a um remédio amigo que, com certeza, te aliviará com sedativos adequados, a fim de evitares a implosão de tuas próprias forças. A força mental é a mais importante que o homem tem. Tanto que Joana de Ângeles nos diz, no livro O Ser Consciente, ela nos diz, o homem é e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Aquilo que ele cultiva no interior dele e que mais lhe dá prazer constitui essência e genialidade. Então, por causa disso, vamos evitar a explosão. A explosão muitas vezes leva a pessoas, e eu sei de casos na minha não pequena vida, conheço de casos de pessoas que morreram porque dada uma explosão. Inclusive uma pessoa que morava muito perto da nossa casa e porque foi interpelado brutalmente por alguém que achou que ele tinha fechado no trânsito, ele não tinha fechado ninguém, ele estava saindo para jantar, teve um infarto fulminante e morreu ali na hora. Numa simples discussão de trânsito, quando muitas vezes se explode. Né? Então, melhor mesmo nós Exatamente. nos atermos a isso. Então, vamos falar sobre os núcleos espíritas, seu Gama? Vamos, então estou esperando você tocar aí para abrir aqui. Tá. Então, o Terceiro Seu criou os denominados núcleos espíritas, que não são centros espíritas, mas são casas de pessoas que gostariam de participar de uma reunião espírita, mas moram muito longe de um centro espírita. Aliás, ainda hoje tivemos conhecimento de pessoas que têm interesse em conhecer a doutrina espírita, mas não têm, no caso, não tem condições de atender. Bom, então, se você mora, portanto, distante de um centro espírita, e você deseja ter essa reunião na tua casa, uma vez, algumas vezes, ou continuadamente, vai depender de você. Assim, se você mora no meio da Serra, Rio Bonito, Vale das Videiras, Caxambu, Carangola, Nogueira, Pedro do Rio, nesses locais especificamente, e outros que estão se selecionando, se você desejar, então você pode entrar em contato com o telefone que nós vamos dar, e o nosso irmão Antônio Carlos vai te atender, e lá, oportunamente, então, irá uma pessoa, desde que você preencha essas condições, ver que você tem um espaço suficiente, vai se colocar uma mesa, é a sua mesa mesmo, talvez uma delas, e umas meia dúzia de cadeiras para o público, uma para a pessoa que dirige a reunião. No dia, vão lá, levando o Evangelho segundo o Espiritismo, e vai se ler uma página, vai fazer um comentário, tem uma pessoa especializada que faz o comentário, 45 minutos. Após isso, tem água fluidificada e, além da água fluidificada, o passe, que também não tem incorporação mediúnica. Portanto, não tem problema nenhum. Você vai apenas ouvir as recomendações de Jesus para conosco, para que a gente possa se beneficiar dos eflúvios, das vibrações boas
que vêm da casa que faz um culto no lar. Então agora o telefone, Antônio Carlos, 2235-2370, tem outro. 2237-3194. Perfeito, seu Gama. Podemos seguir em frente, Muito então? bom, claro. Então, pessoal, o Livro dos Espíritos, o senhor quer falar Não, sobre eu quero o expor anúncio? isso aqui também. Perfeito. O grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz vai fazer isso que está aqui. Eu vou colocar bem claro, vou subir um pouquinho, vou ficar escondido aqui atrás ou aqui do lado, olha só. Dá para ver bem. Então, o que é isso? Na própria sede do grupo, que é bastante grande, vai passar Paulo Estevão, no dia 10 de novembro, portanto, no sábado agora. E então vai ter uma sessão às 18 horas e outra às 20 horas. Trata-se de um levantamento de recursos para dar para o lar de Emmanuel. Consequentemente, então, quem for vai ter que saber que é cobrado R$25 exclusivamente, isso eles nos pediram para fazer aqui no programa Propaganda, exclusivamente para o lar de Emmanuel, que é uma casa que atende a crianças, ainda para aprender enquanto a mamãe vai trabalhar, deixa a criança lá estudando, aprendendo por sua vez, mas tendo pessoas que cuidando dele. Ao final do programa, eu pediria ao Vec Meira, por favor, você faz essa parte também, tá? Com certeza. Vai citar que o Grupo Oswaldo Cruz fica na rua General Marciano Magalhães, 339, no Morém, tá? Perfeito. E é isso aí. Perfeito. E vamos comparecer, gente. É uma ajuda ao lar de Emmanuel. Então, o Livro dos Espíritos foi dividido em 4 partes. Já estudamos toda a primeira parte e a segunda, sob o título do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, é dividida em 11 capítulos. Estamos estudando o contido no capítulo 7º, sob o título da Volta do Espírito à Vida Corporal. Primeira pergunta, seu Gama. Muitas vezes corpos nascem sem vida. Existirão corpos para os quais nunca nenhum espírito esteve destinado? Antes de mais nada, só para dizer o seguinte, esse título comprido que você deu aí agora, qual é? Da volta do espírito à vida corporal. Significa simplesmente o seguinte, da reencarnação. O que acontece na hora que o espírito vai estar reencarnando? Antes da encarnação, no momento da encarnação, após a encarnação, ainda dentro do útero da mamãe, e depois do nascimento também, o que acontece com o espírito que recebe um corpo novo, um corpo físico? Aí você pode fazer a pergunta de novo, por favor. Perfeito. Muitas vezes corpos nascem sem vida. Existirão corpos para os quais nunca nenhum espírito esteve destinado? Sim, isso acontece. E foi ótimo que o senhor Allan Kardec tivesse feito essa pergunta muito antes de haver o que a ciência avançou de tal forma que hoje faz aquela inseminação até mesmo em laboratório. Perfeito. Então, muitas vezes o espírito vai até quase ao nascimento, já deve ter nascido gente nessas condições de inseminação assim, mas a gente não sabe as consequências disso, que certas experiências ficam às vezes escondidas. Não é que não possam ser feitas, mas ficam escondidas porque o povo se revolta contra experiências com o corpo humano. Perfeito. Mas, enfim, pode acontecer sim, tá? Mas nesse caso, não foi feito por acaso. Não é porque não entrou a espiritualidade para fazer, não. Aliás, isso é estudado no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 13, se não me engano. Ali fala de reencarnação, começa no 12 e vai no 13. E é, portanto, muito interessante que o senhor Allan Kardec pergunte, porque pode acontecer, pode sim. E às vezes também acontece de não ter espírito, porque a mãe deseja muito ter um filho, agora, nessa vida. Mas na vida anterior fez N abortos, tá? Perfeito. Agora, a mente dela se projetou no novo corpo físico de tal forma que ela veio com aquela área comprometida, Perfeito. a área de procriação. E aí, então, não consegue. Por vezes, a criança vem até sadia, mas mentalmente não há espírito, então não tem vida ali. Outras vezes vem em forma com deformações, mas também sem vida, porque a vida só começa, para efeitos aqui reencarnatórios,
para o homem só começa quando o espírito respira. Se não respirou, não houve vida, pelo tempo nem precisa registrar em cartório, porque foi um aborto. Embora na hora do nascimento foi um aborto. Então pode acontecer, sim. É raro, mas conhecemos casos de pessoas que a gestação, a barriga era enorme, aquela coisa, um belo dia passou tudo, esvaziou e não tinha nada. Tem que ver problemas na vida anterior, como é que se reflete na vida nova. Perfeito, perfeito. Segunda, se após o nascimento a criança vier sem vida, como um feto, é natural que tenhamos por ela as mesmas atenções que daríamos a uma criança normal? Sim, ela veio sem vida, mas isso é um resgate. Sim. Então, não se sabe o que aconteceu e pelo amor que a mãe tem àquela criança, a família também, porque esse é um ato importante. Quando se está esperando um bebê assim, em qualquer bebê, por favor, conversem com ele. Mamãe, converse com o teu futuro bebê. Passe a mão para a sua barriga, converse com ele, diz que ele vai ser bem recebido, que vai ser amado. Isso é muito importante. Chico dizia isso, e Divaldo também em vários livros. Por que isso é importante? Porque a criança está captando o que está se passando. Ele não pode falar, está dentro do útero, né? E está dentro, está sendo gestado, mas o espírito que está encostado a ele, o perispírito, não entra dentro de outro perispírito, sabe? Fica do lado de fora, mas através daqueles canais que você acabou de comentar conosco, se tinha esses canais, tem na Bíblia, está citado, que é o cordão de prata. Tem esse cordão de prata que liga o perispírito, que está do lado de fora, e que ele está reduzido, mas ele vai agora crescer acompanhando o crescimento da criança dentro do feto, mas está ligado ao feto. Então, de tal forma que isso acontece, que a gestação é feita, a criança, então, o espírito, ele tem a noção do bem e do mal. Então, ele sabe que vai ser bem recebido, para ele faz muito bem. Faça-o com carinho, com amor, converse com ele, que vai facilitar tudo na vida dele na hora que ele vier. Porque, olha, o espírito tem muito mais medo de reencarnar do que desencarnar. Porque desencarnar, você vai para a verdadeira vida, tem aquelas dificuldades de readaptação, mas você já viveu lá antes e vai voltar a viver lá. Perfeito. Agora, quando você reencarna, o que acontece? Você vem para o corpo físico para passar por quê? Vai passar por provas e expiações. É bom? Você já sabe que vem para passar por provas e expiações. Às vezes você cooperou aceitando esta ou aquela prova e recusando, às vezes, uma determinada prova. Se for possível, recusa, às vezes deixou mais para frente, não está preparado ainda. Então, se você vem para provas que promovem, caso você passe por elas bem, ou expiações, que serve só de resgate, para sofrer para quê? Né? Então, você já sabe que vem para sofrer, é bom, receba o seu neném assim, aí agora ele já esqueceu tudo, então ele agora não lembra mais. O que ele vai passar agora para ele é só vida, ele não lembra de nada, graças à misericórdia divina. Perfeito. Imagina se todos nós soubéssemos o que ia passar logo no nascimento, quem ia aguentar? Não é? Então ele não lembra, Isso tá? mesmo. Mas é muito interessante essa pergunta, porque temos que amar o feto. E se ele não viver, aquilo foi uma prova para ele, ou para um de nós vinculado a ele. Então, só complementando o que o senhor disse, seu Gama, a mamãe pode, logicamente que a criança já está dentro da barriga da mamãe, converse com ele, mas também é importante que o papai também o faça. Muito importante isso, porque vai acariciando, passando a mão na barriga da mamãe, ele vai sentir as energias tanto da mãe quanto do pai. E quando ele vier a nascer mesmo, vai ficar, como o seu Gama disse, vai ficar muito mais tranquila a Sem situação. dúvida ajuda, né? Para nascer uma criança irritada, revoltada. Isso. Né? Então nós temos que fazer o primeiro intervalo, não é isso? Sim, ok, estava esperando você concluir. Mas nós voltaremos em 1 minuto, tá? Até já.
enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita. Vamos caminhando ainda dentro desse mesmo capítulo. Perfeito. Terceira pergunta, seu Gama. As qualidades boas ou más do homem têm origem só na educação? Se nós estamos falando ainda da criação e da educação, portanto, desde a infância, é bom lembrar o seguinte: o espírito, nem em condição nenhuma, ele não herda qualidades, nem más, nem boas. Ele herda tendências, perfeito, não qualidade. Se ele herdasse qualidade, ele já estava perfeito. Aí não teria sentido vir para passar por provas ou expiações. Ele, na verdade, ele herda tendências importantíssimas. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. Daí, Emmanuel dizer no livro O Consolador, que é uma situação muito importante que os pais não podem, de jeito nenhum, deixar de atender. O seguinte: primeiro, é missão dos pais educar moralmente o filho, além de educar também do ponto de vista civil, etc. Mas a parte moral é fundamental. Então, o que Emmanuel diz? A primeira parte vai até os 7 anos, quando a reencarnação se completa em torno dos 7 anos. Isso é importante apontar. Agora, depois dos 7 anos até os 14, a segunda fase já não vai impor princípios religiosos, que na primeira, eu não falei, mas devia ter dito, quer dizer, o pai tem que impor mesmo a orientação de que Deus existe, que tem que ser bonzinho, tem que amar papai, tem que amar mamãe, tem que amar as demais pessoas, respeitá-las, educá-las moralmente. Na segunda fase, a partir dos 7 anos até mais ou menos chegar à puberdade, aí já deve ser na conversa, mas também impondo, em troca de alguma coisa. Na terceira parte, se você não fez, só o exemplo e o aconselhamento, não há mais o que fazer. Aí você falhou. Então, isso está na pergunta, pergunta 242, né? A pergunta 208 e 582 de O Livro dos Espíritos, que fala que é uma missão. Missão. Tá? Perfeito. Educar os filhos é uma missão. E olha, educar porque ele não herda qualidade. Ele herda tendências. Olha como é importante a educação. Então, é um campo livre, meu irmão, para você fazer do teu filho o que quiser. Exatamente. Por vezes, homens muito inteligentes mostram sérios defeitos. Pode um espírito ser muito inteligente e, ao mesmo tempo, cheio de imperfeições e de vícios? Pode sim, infelizmente pode. Grandes gênios, mas tiveram imperfeições colossais. Nós vimos isso na Segunda Guerra Mundial, mesmo depois daquilo também. Então, são pessoas que tiveram muita cultura, trabalharam para o mal, fizeram coisas horríveis. Porque o espírito, quando ele reencarna, ele tem que evoluir em ciência e em moral, ou moralidade, como quiserem. Evoluir em ciência é fácil, basta que ele esteja vinculado a uma excelente universidade, num país de preferência livre, que ele lhe ministre tudo o que ele precisa saber, e ele vai.
Mas se ele não receber aquilo que na primeira fase nós dissemos aqui na pergunta e resposta anterior, se não der a preparação moral para ele, aqueles vícios, aquilo que a matéria puxa, vai aparecer tudo de novo. E aí o caminho dele vai ser muito complicado. Porque ele tem muita inteligência, mas pode fazer armas até atômicas ou simplesmente fazer atos de terrorismo, porque ele não tem noções de moral, de religião, de sobrevivência, de paz interior, entendeu? Perfeito. E dessa revolta dele, ele há todos os problemas possíveis. Então pode sim, infelizmente pode. É um gênio, mas é um gênio na intelectualidade, mas na área moral é um desastre. Mas também tem uma possibilidade dele melhorar, não tem, seu Gama? Em que situação? Usando livremente o livre-arbítrio que lhe foi dado para corrigir as imperfeições e os vícios. Basta que ele queira se modificar. Basta que ele não seja materialista. Ah, sim. Porque se ele for essencialmente materialista, ele não vai aceitar nenhumas orientações das religiões. Porque não é só a doutrina espírita que ensina que a gente tem que amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Todas as religiões vinculadas ao cristianismo, e aí preciso falar assim, então todas elas devem, e as corretas ensinam realmente a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Daquela forma, mas estão ensinando. Então cabe ao espírito que recebe aquilo aceitar ou não aceitar. Como disse aqui, disse muito bem o Weckberg, o livre-arbítrio vai funcionar, não vai funcionar só nessa hora não, a vida inteira. E é por isso que nós podemos ser cobrados após a morte. Perfeito. E podemos, inclusive, diminuir o grau de intensidade das coisas que erramos no passado para nos melhorarmos um pouquinho mais e diminuirmos o grau de intensidade das provas e expiações. Claro que sim. As provas e expiações são consequências de atos que nós fizemos ou de provas para que a gente vá promover. Então é por isso que eu digo, o espírito tem um medo danado de reencarnar. Mas ele não tem medo de desencarnar, não. Quando ele tem um mínimo de consciência, ele já vai, graças a Deus, bem. Chega de prova aqui embaixo. Que maravilha. Nossa. É uma maravilha mesmo. Uma maravilha. Não é muito melhor mesmo do que ter um inferno com fogo eterno para você? Não, de maneira Ou você mesmo. ir para um céu e olha que pena, o seu filho, ou muito amado, ou a esposa, ou o marido estão no inferno e você está no céu, isso é bom para você? Então diz a doutrina espírita, todos, de qualquer religião, vão reencarnar. Porque Deus é assim, ama os seus filhos, dá tantas oportunidades quanto seja necessária. Vai cada vez aumentando mais o sofrimento, porque se você não aproveita, você pega o quê? Mais dívida ainda, e vai piorando para você. Mas ninguém vai ser criado para o nada. Não, ele vai ser criado, será criado tantas vezes, porque vai reencarnar, se forem necessário, até ele chegar à condição de espírito puro, arcanjo, querubim, serafim, o nome que você quiser. Perfeito, perfeito. Então, gente, está vendo só como é que é bonito isto? Próxima pergunta. Quando uma criança nasce, seu espírito se submete às imposições da matéria? A matéria realmente é muito importante, ela impõe as condições, mas o espírito tem condições para resistir, tá? Então, ele se submete às imposições se ele aceitar e quiser só tirar o gorgo, que é passageiro. Fora disso, a matéria não tem poder sobre ele, poder que ele não possa reagir. Ele pode reagir sim, tá? Agora, reage se quiser. Ele tem livre à vontade e tem o livre-arbítrio. Usa se quiser. E se não usar, vai colher as consequências disso. Tá? Melhor nós usarmos positivamente o nosso livre-arbítrio, porque vai ser muito bom para a gente. Vamos seguir. Então, de novo, eu repito aqui, tá? Já falamos antes, o espírito, ele nesse ponto, ele não herda qualidades, tá? Ele herda tendências, pode até herdar defeitos. Né? Se esses defeitos forem defeitos físicos, isso aí foi consequência de atos do passado. Tá? Perfeito. Não confundir as coisas. Existe o livre-arbítrio, sem o que o homem seria a máquina.
Até onde o livre exercício de todas as faculdades adquiridas nas vidas anteriores depende do desenvolvimento moral e intelectual do espírito. Pode repetir a pergunta? Vamos lá. Existe o livre-arbítrio. Sem dúvida. Sem o que o homem seria máquina. Claro, automático. Não é Até onde o livre exercício de todas as faculdades adquiridas das vidas anteriores depende do desenvolvimento moral e intelectual do espírito? Depende, sem dúvida nenhuma. Ele não herda qualidades, ele herda tendências, mas a oportunidade é dada para ele de tal forma que ele terá condições para resistir, sim. Embora as tentações da treva sejam muito pesadas, muito duras, mas condições para resistir ele tem sim. Então ele não vem de tal forma bloqueado, por exemplo, no seu pensamento, no seu livre-arbítrio, que ele não possa resistir a uma determinada tentação. Resistência ele tem sim, tem que apenas aplicar. A vontade dele tem que ser soberana. E é isso que ele mesmo tem que se autodominar. Perfeito. Para poder então caminhar. Então ele não vem prontinho em qualidades, né? A não ser a mamãe que olha para o bebê e acha que o bebê dela é perfeito, mas não é, e depois tem deficiências a aceitar, e pelo contrário, ele herda as tendências e a mamãe e o papai têm que aprimorar essas tendências nele, perfeito, através da educação intelectual, mas também a educação moral acima de tudo. Sim, exatamente, moralidade. Afinal, se a própria lei humana não pune atos de loucos, que podem ser bons ou maus, como conseguirão progredir os espíritos nessas condições? Nessas condições, tudo significa que eles virão para um resgate, simplesmente, não tem outro jeito. Eles vêm para resgatar, porque se ele chegou a essa condição de louco, não foi só nessa vida que ele chegou a esse ponto. Foi consequência de vidas anteriores, a provas que ele veio passar, ou as expiações são tão duras que ele recusou a passar por elas. Então ele enlouquece. Tá? Perfeito. E no ato dele enlouquecer, ele está então resgatando provas, porque naquele estado, o corpo e a mente, o cérebro, está desarranjado. O espírito não adianta tentar se utilizar aquilo. E ele também começa a ser prejudicado. Você há de perguntar assim, então acontece de haver casos de loucura após a morte? Sim, mas não eternamente. Há um período em que tudo também funciona como resgate. Por quê? Nós viemos para a Terra para resgatar, mas podemos levar para o mundo espiritual parte desse resgate devido à dificuldade de enfrentar o próprio resgate que ele veio passar. Certo. Tá? Então, se ele veio, como naquele caso que eu contei, daquele espírito que já tinha suscitado muitas vezes e que nasceu sem braços, lembra do programa anterior? Isso. Nasceu sem braços, cego e surdo, né? E que a mãe procurou o Chico para saber do Chico se tinha uma explicação para ele no mundo espiritual. E Chico não sabia, mas queria perguntar a Emmanuel, que é o guia dele. Perguntou e um certo espaço de tempo depois, Emmanuel veio e disse para ele, olha, esse espírito suicidou-se nas 10 últimas encarnações. E aí, quando ele veio agora, ele pediu que fosse cortada as pernas dele, porque ele está tentando se suicidar de alguma maneira que ele não suporta a vida nesse estado, preso à matéria. Aí Emmanuel disse, é bom que corte as pernas dele, porque senão ele vai se suicidar de novo e aí aumentar a dose de sofrimento. Imagina você quanto sofrimento esse cidadão, esse espírito estava acumulando para ter 10 casos em que ele suicidou-se. Então o suicídio não leva solução para ninguém absolutamente, só vai agravar a situação. Nessa vida, porque ele interrompeu mais uma vida, e nas vidas anteriores, tudo aquilo ficou acumulado, um peso terrível, né? Perfeito. Então podemos concluir o seguinte, seu Gama, que nesses casos desses espíritos que ficaram por séculos nessa situação, ou mesmo dementes dentro de uma reencarnação, podemos dizer que é uma misericórdia de Deus para com ele? O desencarne? Não, para esse espírito que está louco? Sim, é um ato de misericórdia, porque o ato dele é resgatar aquilo.
Porque o espírito, fora da matéria, então ele tem consciência daquilo. Mas preso na matéria daquela maneira, não tendo condições de ver nada nos outros, porque a mente dele enlouqueceu, está prejudicado, o corpo físico não corresponde mais aos comandos da mente, então aquilo é um sofrimento. Como é que você resgata? Através de sofrimento. Você pode crescer, qualquer um de nós foi feito para crescer pelo amor, mas se você não faz o crescimento através do amor, vem o resgate. Esse resgate significa sofrimento. Se você protela esse sofrimento para outra vida, se suicida nela, e na outra também você protela mais adiante, você está ampliando o seu resgate. Vai ser cada vez mais difícil. É isso que se propõe. Daí nós temos lido mais ou menos a nossa página, né? Pois a página é, 51, por favor, vê lá. Exatamente. Nós estamos falando exatamente sobre a implosão mental. Exato. Muitas vezes nós fazemos as coisas sobre a implosão mental. Mata-se alguém, faz isso, faz aquilo, depois a gente forja alguma coisa, cria compromissos com terceiros. Olha, quando acontece essa implosão mental e a gente se suicida, para evitar, você apenas complicou as provas que você vinha passar. Perfeito. Então, gente, nós vemos mais uma vez que o nosso Pai Eterno é sábio nas leis que aplicou para nós e para outros mundos. Pensem nisso. Vamos lá. Após a morte, o espírito de um doente mental se ressente do desarranjo de suas faculdades? Vecmir, eu gosto muito que você dê a sua opinião, pode dar, não tem problema. É claro que após a morte, ele ressente, sim, dos problemas e as faculdades dele aqui ficaram prejudicadas. Ou seja, ele enlouqueceu aqui, ficou um monte de tempo doente, vai para o mundo espiritual, lá é atendido como doente, até que ele consiga ter o mérito, até pelas orações de terceiros ou dele também, fica adormecido algum tempo, depois é magnetizado e aí então ele começa a recuperar. Claro que então isso aí se ressente no mundo espiritual, porque a gente não resgata só na Terra, mas as provas maiores são feitas aqui. Lá o resgate também continua. Por exemplo, quantos anos ficou André Luiz desencarnado? 8 anos. Passando fome, passando sede, desesperado, sem esperança para o futuro, lutando para querer dormir, para se alimentar, para estar em paz, e não conseguia. Até que ele implorou pelo amor de Deus e aí recebeu ajuda, se preparando para poder então escrever os livros maravilhosos que ele veio a escrever. Perfeito. Né? Então a gente vê ele contando o próprio caso em que ele passou. Então a gente pode atentar por aí, ver como é que o espírito sofre aqui, se não resgata aqui, vai resgatar no mundo espiritual, vai continuar esse resgate. Então se captaram bem, veja só, uma pessoa vem para viver 80 anos na Terra. Vamos falar no número redondo para poder facilitar. E ele se suicida aos 70 anos. Ele tinha muito sofrimento. Tem 10 anos que ele vai ficar com fluido vital ainda. E aí o que ele tem fluido para a vida, mas ele suicidou. Então o que vai acontecer? Ele aí vai ficar desesperado no mundo espiritual, porque ele ainda tem aquele sentimento de vida, mas ele já desencarnou. Mas o perispírito dele ainda tem aquela energia. Ele tem que queimar aquela energia por 10 anos sofrendo, portanto o sofrimento continua nessas circunstâncias. Certo. Mas se me questionarem depois, eu poderei dizer, porque eu tenho que fazer agora mais um intervalo, eu poderei dizer então que efetivamente os encarnados também podem ajudar os desencarnados. Mas sim, temos que fazer mais um intervalo. Perfeito. Na volta você insiste nesse aspecto, ok? Perfeito. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história.
Estamos de volta com o último bloco do programa Enfoque Espírita. Vamos lá, Vecmira. Perfeito. Então, um louco ainda encarnado vem a falecer. Como o espírito se sente após ter conhecimento de que desencarnou? Obviamente, se ele ainda tiver domínio da sua mente, é claro que ele vai dormir algum tempo até que cessem os apelos dos encarnados e também ele consiga colocar-se numa condição receptiva para poder receber ajuda. Uma vez que essas duas condições, ou uma delas isoladamente, seja atendida, passa algum tempo, ele vai ser atendido geralmente por um parente que já desencarnou antes, ou vem desencarnar depois, ou simultaneamente, por aí. Agora, tudo vai depender da mente dele. Na verdade, o estágio no mundo espiritual vai depender exclusivamente da mente de quem está. E se ele era louco, ao desencarnar, a coisa é complicada. Então, aos poucos, ele vai ser tratado no mundo espiritual, onde existem médicos que não vão aplicar, vamos dizer assim, a medicina terrestre lá, porque isso aconteceu com o André Luiz em relação ao pai dele e tudo mais. Isso. Ele atendia o pai desencarnado, né? E da mesma forma, a outra pessoa que ficara na Terra, que fazia um conluio entre um e outro, então o da Terra deixa para depois. Aqui no caso, o André Luiz não pôde ajudar de imediato o pai, porque o pai não o conhecia. Perfeito. Nesse caso, nós podemos verificar, inclusive através do Nosso Lar, do livro Nosso Lar, onde André Luiz foi levado, mesmo com o conhecimento que ele tinha, foi levado a uma câmara de retificação. Neste caso desta pergunta, esse espírito de loucos teria levado também a uma câmara de retificação para que lá os enfermeiros e médicos no espaço também pudessem tratá-lo? Digamos assim, o mecanismo utilizado, se for necessário, vai ser utilizado. Nem que se magnetize ele para ele poder adormecer e aí inicia o tratamento. Perfeito. Porque, caso contrário, ele fica como se estivesse dormindo, mas no meio de sonhos tenebrosos, tá? Em que ele passa grandes dificuldades e tal, e aí isso então só agride a mente dele. Mas terminada essa fase, ele vai ser atendido. Ninguém fica sem a misericórdia divina, mas também os erros que nós fizermos, nós vamos colher. Isto que tu semeias, isto também ceifarás. Pois é, isso me lembrou... Não não ceifa só aqui, pode continuar no mundo espiritual também. Perfeito. Isso me lembrou uma situação que André Luiz, já acordado, logicamente, tentando ajudar um pouquinho na Câmara de Retificação, foi levado a um determinado local onde que Narcisa, especificamente, o que ela fez? Ele ficou apavorado com o que viu dentro das câmaras de retificação. E o que Narcisa fez? Impôs as mãos sobre os doentes. Quer dizer, então, neste caso também, existem pessoas lá no mundo espiritual, como os enfermeiros e os médicos, que impõem as mãos através de passes magnéticos a essas pessoas? Perfeito, perfeito. André Luiz, logo depois de morto, ele mesmo, né? Quando ele toma conhecimento disso, que começa a ser tratado, ele reclama, tem que cuidado, porque eu estou aqui com um câncer me incomodando, algo parecido. Então, o tumor está muito grande, tem que tratar com o médico. Vem o assistente, começa a dar passe nele, e ele viu miraculosamente que o perispírito, o corpo dele, estava ficando perfeito na mesma hora, porque ele já tinha resgatado aquilo, então ele pôde ser atendido nessas condições. Isso nós podemos ver no filme O Nosso Lar, onde Silas, André Luiz, num hospital espiritual, e Silas limpando toda aquela área do abdômen dele. Porque tudo fica registrado no corpo espiritual, claro. Perfeito. Olha só que maravilha. É maravilha, seu Gama, literalmente. Vamos prosseguir. Há recurso para tudo. Perfeito. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito cessa de imediato ou não? Não, só gradualmente. Então, aquela chamada perturbação espiritual, ela existe tão mais intensamente quanto mais revoltado, ou dependendo ainda, se você ainda tem fluido vital. Uma vez que esgotou o fluido vital, a sua revolta passou,
aí já tem condições de atender. Porque geralmente o espírito não sabe nem que desencarnou e vai tomar conhecimento disso através de muito sofrimento. Perfeito. O que faz com que a adolescência seja uma fase tão difícil para o espírito? Pois é, porque é o momento que ele se julga que já sabe tudo, que já pode tudo, que ele não precisa do papai, ele não precisa da mamãe, ele não precisa de ninguém, que ele é capaz de vencer o mundo e vai descobrir que não é, né? A dificuldade é muito grande. Então, por isso ele se revolta. É uma época de revolução mesmo. Perfeito. E o espírito mostra, quando aqui já adolescente, o que ele é no fundo, lá, dentro dele mesmo, tá? Se ele aceita as orientações paternas e maternas ou se não aceita. Daí de se dizer que a primeira fase é fundamental, a segunda ainda adianta, mas se na terceira fase, atingida por puberdade, você não melhorou nada, bom, aí só as dores do mundo vão conseguir fazer melhorar. E aí elas doem. Com certeza que sim, né? Elas fazem sofrer através da dor. A gente resgata através da dor, ninguém resgata através do amor. Exatamente. Podemos comparar com segurança que, logo após a desencarnação, estaremos em um estágio que se assemelha ao da infância? É, porque você está acordando para o mundo espiritual, você vai ter que aprender tudo que é do mundo espiritual. Uhum. Não que você não tenha tido outras vidas, teve, mas acontece o seguinte, isso foi necessariamente, vamos dizer assim, colocado em forma de cápsula, não é assim não, mas para entender, aquilo fica então bloqueado para que a vida passada não interfira nessa vida. Perfeito. Então ele vai ter que aprender tudo, que desencarnou, que está assim, que está assado, nem todos, porque muitos não aceitam essa realidade de que existe a reencarnação. Então a reencarnação é imposta por misericórdia para ele. Ele vai sofrer eternamente no mundo espiritual? Não. Então ele vem e reencarna numa situação diferente. É claro que nessa nova encarnação ele traz pruridos do que ele estava passando no mundo espiritual. Então o mundo espiritual não é só maravilha, também tem resgate pesado. E dá muito tempo, dependendo do tipo de suicídio ou de revolta por estar naquele estado e não aceitar. Porque há espíritos endividados, tão grandemente endividados, que eles no mundo espiritual não aceitam nada e ficam assim por séculos comandando uma verdadeira equipe de espíritos maus, tá? Procurando fazer o mal aos outros, como a gente vê na literatura espírita, das obras de André Luiz, as subsequentes, aí você vê os espíritos desencarnados ajudando e alguns espíritos desencarnados que não estão ainda preparados para receber ajuda, porque eles se revoltam. Então, como você vai ajudar alguém que não quer? Deixa que o sofrimento vai chegar a tal ponto que ele se revolta e aceita. Pode ocorrer, porém, um caso interessante. Um espírito, por exemplo, eu não me lembro o nome dele, que na história que André Luiz conta é assim, ele amava muito uma mulher, mas que depois ouvia isso e aquilo na vida dele, ele está desencarnado, e toca o nome daquela mulher perto dele. Você já lembrou qual é o livro. E aí então ele fica extasiado, será a mesma que ele amava? E no final vai se apresentar assim, vai poder reencarnar com ela, mas depois a história toda do livro a gente não vai trocar. Mas, por exemplo, a gente pode dizer, leia o livro Paulo Estevam e você vê que São Paulo, depois do desencarne, São Paulo, que era São Paulo, que tudo aquilo que ele fez pelo cristianismo, que o cristianismo não seria o mesmo sem São Paulo, essa é que é a verdade, foi o único caso que eu conheço que do mundo espiritual, Jesus orientava São Paulo para o que ele deveria fazer. Perfeito. E ele aceitava. A princípio não, mas depois ele aceitou porque era o melhor. Então, mesmo assim, demorou algum tempinho para poder aceitar tudo, né? Perfeito. Então, dessa conversa nós podemos perceber que, devido ao nosso grau evolutivo, quando nós desencarnarmos e começarmos a acordar do outro lado, vai depender especificamente do nosso grau evolutivo, mais cedo ou mais tarde, em acordar. O espírito que já tem uma evolução maior, ele mesmo cuida da desencarnação, da retirada do corpo físico e caminha. Ele já tem evolução. Isso. Quando ele não tem, ele é dominado pelas circunstâncias.
Tá? Ele sempre tem um choque se for essencialmente materialista. Mas às vezes ele é um materialista, mas está cheio de qualidades boas para ajudar. Apenas ele é materialista, ele não acredita em Deus, mas fez muita caridade. Foi muito bom em vida. Então, não vai receber isso? Vai receber no mundo espiritual. Que o importante é ser bom, não é necessariamente ser religioso. Mas se for as duas coisas, fizer por amor, porque a gente pode fazer as coisas simplesmente sem ligar. Mas se fizermos por amor, aí tudo isso reduz em qualidades para e mérito para as pessoas. Né? Perfeito, perfeitíssimo. A desencarnação não é igual para ninguém. A gente tenta fazer aqui um jogo, quase que um circo, tentando explicar que cada um de nós está no estágio espiritual que ele é próprio. Se é estágio espiritual diferente, as provas ou as expiações que ele teve que passar, isso vão fazer que ele desencarne melhor ou pior. O estágio de cada um ninguém pode mudar. Eu não posso mudar o meu próprio estágio, como eu não consigo mudar o seu, caso você estivesse desencarnado e eu também te assistindo. Porque eu teria que respeitar o seu estágio. Né? Porque muitas vezes o espírito, ao receber a noção de que vai ter que passar por isso, por aquilo outro, para poder continuar progredindo, ele recusa a reencarnação. Ele não quer mais saber de reencarnar. E a espiritualidade, obedecendo às instruções superiores, respeita ele. Ele vai sofrer, deixa ele sofrer. Quer sofrer por um século, achando que não tem jeito mais, não tem. A misericórdia divina vai ajudá-lo. Mas ele tem que se submeter. Deus não tem pressa. É eterno, nós também. Só que nós não sabemos, preferimos sofrer pelo caminho. Mas nós somos eternos, sim. Por isso que Jesus, com toda tranquilidade, ele disse, na hora da morte, depois de sofrer aquilo tudo, o que Jesus diz? Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então é isso aí. Quer dizer, aqueles que os torturavam não sabiam o que eles estavam fazendo. E eu tenho um resgate pesadíssimo. Dá para a gente dizer, Judas Iscariotes, que resgate que ele teve, pesadíssimo. Segundo a nossa doutrina explica, houve mensagens a respeito disso, ele voltou, mas voltou milênios depois, né? Exato. E tantos anos para poder resgatar. Segundo a história nos conta, ele se como Joana d'Arc. E como Joana d'Arc, então, porque ele também tinha méritos. Ele, afinal de contas, quando traiu Jesus, a intenção não era trair propriamente. Tá? A intenção dele, pelo que se vê hoje em dia, pelo que se sabe, é que ele alegou que a ideia dele é para que Jesus dominasse logo toda Israel, naquela época, se impusesse ao homem aquilo que o povo de Israel queria. O que o povo de Israel queria pelo que está na Bíblia? Ou seja, ensinar ao resto do mundo que existe um Deus só, que Deus é amor, ensinar tudo. Eles se consideravam como um povo eleito de Deus, e se consideram ainda. E respeitamos o ponto de vista dele. Porque naquela época, todos os povos, ou quase todos os povos, eram materialistas. Então, quando a espiritualidade mandou para aqui, para a Terra, é porque Jesus veio para pregar e ensinar o amor, e realmente isso ele fez, né? Mas aí, voltando a falar de Judas Iscariotes, por exemplo, quanto tempo ele terá, Judas, que tinha boas intenções, fazer com que essas boas intenções prevalecessem? É tão complicada essa resposta, porque estava previsto que Jesus tinha que passar por aquilo. Então, existe um livro muito interessante, eu comprei, tenho, claro que eu não concordo com as ideias que está lá, mas que então seria do próprio Judas, ele contando que ele não fez aquilo de propósito, que aquilo ali seria o Evangelho de Judas, eu tenho lá em casa. Apócrifo. Eu tenho lá, é apócrifo, né? E creio que estava, pelo que eu pude prender, ele estava analisando esse que escreveu em nome do Judas Iscariotes, porque o livro você vê que é relatado como se fosse um evangelho de Judas Iscariotes, mas não é do próprio Judas. E que então ele relata que a ideia dele é que ele fosse aquele que ia facilitar o cristianismo. Tá? E então ele cumpriu-se porque havia a profecia que Jesus ia passar por aquilo tudo, porque tudo que Jesus passou estava previsto, né? Mas Jesus previu porque pela clarividência foi no tempo e no espaço e viu que ele ia passar por aquilo. Perfeito. Como previu para outros fatos também, né? Mas, como há outro fato, vamos ver, por exemplo, em João.
capítulo 16, em que Jesus diz assim, né? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não estáis preparados para suportar agora. Mas no capítulo 14 ele diz, se me amardes, é o mesmo João, relatando, guardarei os meus mandamentos. E eu então pedirei ao Pai, e o Pai enviará outro Consolador que ficará convosco para todo sempre. Aí vem a informação preciosíssima. Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. Porque como Jesus não escreveu nada, e passaram-se tantos anos, o que aconteceu? Em função disso aí, a evolução do homem foi grande, mas chegou àquele ponto em que as condições permitiam agora estudar a verdade em livros, que na época não existia. Né? Então imagina imprimir um livro. Como? Naquela época não tinha como imprimir. Preparar todo aquele ensinamento. Então não era possível isso acontecer. Em função disso é que Jesus viu aquilo no tempo e no espaço. Como é que é isso? Jesus tinha em si mesmo uma coisa importantíssima, aquela clarividência, e outros têm aqui no planeta também, entre nós, pessoas que têm essa faculdade de clarividência ou clareaudiência. E aí, diante disso aí, então, divulgar. O Espiritismo é muito simples da gente conhecer, mas, evidentemente, são tantas as possibilidades que nós não conseguimos caminhar de maneira diferente. Nós vamos lutando a cada dia que passa, pedindo a Deus que a gente vá instruindo e praticando, porque conhecer a doutrina espírita, ter decorado tudo, não é um bom caminho. Ah, sim. O bom caminho é até não saber muita coisa. Mas só fazer o bem. Mas fazer o bem, sempre que possível. Perfeito. Né? Qual a razão para as crianças parecerem que são absolutamente inocentes? Imagina se você pega uma criança que já não é inocente, né? Mas que não pareça inocente, seja revoltado, como muitas crianças existem rebeldes. Aí é uma dificuldade para o pai criar. Para facilitar essa missão, ela perguntou 208, 582, de O Livro dos Espíritos, ensinando que os pais têm por missão orientar os filhos. Ora, essa situação se faz mais fácil quando os espíritos estão inocentes. Sim. Porque na hora que a coisa modifica, é coisa complicada. Então, é fundamental que seja assim, que os espíritos possam utilizar isso de uma forma tranquila. Se você tem o livro dos Espíritos aí, me empresta ele, porque tem outras perguntas e essa eu não estou me lembrando. Tá? Não sei se você anotou aqui alguma coisa, mas eu gostaria de acrescentar algo mais, porque aqui é tão importante, nós já fizemos esse estudo junto, estamos chegando aqui. Né? A pergunta 208. Olha lá. Então nós temos aqui. Nenhuma influência exerce os espíritos do pai sobre o filho depois do nascimento deste? E a resposta, ao contrário. Bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, o espírito tem que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão, eu frito aqui essa palavra missão, desenvolver o dos filhos pela educação. Constitui isso uma tarefa. Atenção agora, papai. Tornar-se-ão culpados se vier a falir do seu desempenho. Tá? E tem aqui a anotação dele, aqui da pergunta 892, que eu já falei, isso. Mas tem também a 385, etc. Exatamente. Então, olha, está grifado o Livro dos Espíritos, é missão. Vamos lá, Zé Miller. Bom, a última pergunta, pergunta. Que nós já recebemos o sinal de que temos que parar. Temos que parar, Não, faça a última pergunta. Isso. Vamos ver se Podemos considerar a paternidade e a maternidade como sendo uma missão para a qual os pais são severamente cobrados se falharem? Pois é, a pergunta 582, é a pergunta 892, é a pergunta 385, é a pergunta 208, são muitas perguntas. Então essas perguntas são fundamentais para entendermos nós que é tão importante que o Livro dos Espíritos fala tantas vezes em missão. Perfeito. Papai, é missão sua criar os filhos. Perfeito. É que mereça seja objetivo, mas não deixe de fazer a propaganda nossa aí, por Perfeito. favor. Então, pessoal, aqui está o... Vira um pouquinho mais para... Aí, tá bom. Desculpa. Tá certo, ótimo. Então, ótimo. vamos lá, gente. Isso aqui vai ser agora dia 10,
Sábado próximo vai ter Paulo Estevão lá no Oswaldo Cruz. Rua General Marciano Magalhães, 339. Isso, tá? Perfeito. Contamos com a presença de todos lá para ajudar o lar de Emmanuel. Muito bem, vamos lá. Perfeito. Vamos concluir. Então, o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras às 10 horas, ao vivo. Reprise às quintas-feiras às 17 horas, sábados às 18 horas e às terças-feiras às 17 horas. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Isso. Obrigado, Vec Miller, pela sua colaboração preciosa, como sempre. Agradecendo a Deus a oportunidade de conversar com nossos amigos telespectadores. Nós lembramos que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. CBC 16. Aqui você se vê.